Olá, a gente se debruçou na primeira parte sobre alguns textos do Antigo Testamento para entender a instituição da Gebirá, da grande dama, da rainha mãe. E agora nós vamos demonstrar como essa instituição tão essencial no reino davídico é sinal do novo e eterno reinado do filho de Davi, Jesus, na nova aliança. Vamos lá. Apesar das promessas de que o reino de Davi duraria para sempre, você pode ler isso em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 16, o reino caiu. Nabucodonosor levou as famílias mais importantes para o exílio da Babilônia. Segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 10 a 16. Será que Deus teria se negado a realizar a sua promessa? Claramente que isso é impossível. A promessa é incondicional e Deus é fiel às suas promessas. Por isso, o povo fiel seguia esperando um tempo no qual o reino de Davi seria restaurado. Eles estavam atentos às palavras dos profetas que já haviam prometido um rei da casa de Davi que reuniria um dia todas as ovelhas dispersas da casa de Israel. Inclusive, para os profetas, a figura da mãe do rei era uma peça-chave nas suas profecias. O profeta Isaías, por exemplo, num tempo de grande tribulação, ele exortou o rei Acás para que ele prestasse atenção num sinal bem específico. Em Isaías capítulo 7, 14, diz assim: "Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco." Esse sinal era para Acás a segurança a respeito do compromisso de Deus, o compromisso de Deus com a casa de Davi, diante das ameaças e intrigas vindas do estrangeiro. Miqueias profetizou mais explicitamente sobre o governo vindouro da casa de Davi. Disse que ele nasceria em Belém, cidade de Davi, e como Davi seria um pastor. Miqueias também menciona a mãe do futuro rei, referindo-se a ela como aquela que daria à luz. Isso está em Miqueias, capítulo 5, versículo 1 a 3. Novamente, o sinal da salvação é a mulher que dará à luz o futuro rei. Note que Isaías e Miqueias não dizem nada acerca do pai desse menino. Normalmente, na Bíblia, o pai de uma pessoa é o que se menciona e frequentemente se prescinde da mãe. Qual é a razão de tanta falação a respeito do reino de Davi? Ora, o reino de Davi é a chave para entender o reino de Jesus Cristo. Todos os autores do Novo Testamento nos ensinam que Jesus, nascido de uma virgem em Belém, como disseram os profetas, é o filho de Davi. E o seu reino é a prometida restauração do reino davídico. Desde o início, o argumento mais persuasivo dos cristãos era demonstrar como em Jesus se realizava o perfeito cumprimento das promessas dos profetas sobre o filho de Davi. Isso você lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 25 a 36, por exemplo. Os profetas haviam predito a restauração do reino davídico com sua capital em Jerusalém, a cidade santa, quando Deus recolheria os israelitas dispersos pelo mundo. E eles seriam unidos novamente, como nos tempos de Davi. Mas se Jesus é o rei prometido da linhagem da casa de Davi, e se seu reino é a restauração do reino davídico, então a Virgem Maria é a rainha mãe. Isto é exatamente o que o início do Novo Testamento nos ensina. O Evangelho de São Mateus começa com a genealogia de Jesus. É uma passagem fascinante para se estudar. O que, à primeira vista, parece uma mera listagem
é, de fato, uma peça magistral de arte literária. Pega aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 1. Eu não vou ler a genealogia, mas eu queria que você pegasse comigo. São Mateus, ele divide toda a genealogia em 3 grupos de 14 gerações. Isso está lá em Mateus capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler o trechinho. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. O número 3 é o símbolo de perfeição nas Sagradas Escrituras. Nos numerais hebraicos, que eles usam letras, assim como o grego e o latim também usam letras, né? A soma das letras do nome Davi dá 14. Assim, por meio desse simbolismo numérico, São Mateus ele está dizendo que Jesus é o perfeito filho de Davi. A genealogia termina com José, o esposo de Maria. E São Mateus prossegue assim: daqui nasceu Jesus, chamado Cristo. E aí está evocando Miqueias e Isaías, né? Vou pegar aqui Mateus capítulo 1, versículo 16. Está dizendo assim, ó: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Há ainda um outro aspecto interessante da genealogia em São Mateus. 4 dos antepassados na listagem são mulheres. E isso é totalmente incomum para as genealogias judaicas. A última mulher mencionada, quem é? Betsabé, a mãe de Salomão. Ela é o protótipo da rainha-mãe, assim como Salomão é o protótipo do filho de Davi. Vamos adiante. Abre comigo no capítulo 2 de São Mateus. Pega aí. Quando Jesus ainda era um bebê, nascido aparentemente de uma família comum, 3 distintos visitantes do Oriente chegaram para lhe oferecer homenagens. Por isso, isso é a história de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Eles viajaram desde muito longe para ver o rei dos judeus que havia nascido. Isso está em Mateus capítulo 2, versículo 2, vale a pena ser lido. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao chegar em Belém, os magos veem um menino com Maria, sua mãe, conforme o versículo 11, vou ler, diz assim: entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. O rei dos judeus, como vimos no exemplo de Salomão e Betsabé, recebe os magos com sua mãe do lado. Os magos trouxeram presentes próprios de um rei: ouro, incenso e mirra. Os reais visitantes que Salomão regularmente recebia ofereciam ouro e especiarias em tributo. Você poderia confirmar isso no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 10, versículo 25, por exemplo. A única outra ocasião da Escritura onde se menciona mirra e incenso juntas é no livro de Cântico dos Cânticos. E é uma descrição do esplendor das bodas de Salomão. Isso no mesmo dia no qual a mãe de Salomão lhe havia colocado a coroa real. Você pode pegar o livro de Cântico dos Cânticos desde o capítulo 3, né? No versículo 6 e 7 vai se falar de incenso e mirra juntos. E no capítulo 11 vai dizer assim: saí, ó filhas de Sião, contemplai o rei Salomão, ostentando o diadema recebido de sua mãe, no dia de suas núpcias, no dia da alegria de seu coração. São Mateus está pintando um retrato do menino Jesus, o perfeito filho de Davi, recebendo em audiência, abrindo corte praticamente, da mesma forma que o fizera Salomão,
o original filho de Davi. O último vislumbre da rainha-mãe que vemos na Bíblia vem da famosa visão simbólica de Apocalipse, capítulo 12. Os símbolos do Apocalipse às vezes são difíceis de compreender, né? Há várias interpretações de que a mulher acerca da mulher vestida de sol. A interpretação católica é a de que a mulher é um sinal de Maria e da Igreja. Nós exploraremos a conexão dessa imagem com Maria. O grande sinal é uma mulher que está para dar à luz, como na profecia lá de Isaías. É o sinal da restauração do reino. O menino que está para nascer é descrito como aquele que governará todas as nações com cetro de ferro, que também é uma descrição do Messias, no Salmo 2, por exemplo, lá no versículo 7 até o versículo 9. A rainha-mãe do Antigo Testamento portava uma coroa. A mulher vestida de sol, do Apocalipse, tem uma coroa de 12 estrelas, que representam as 12 tribos de Israel. Aqui nós vemos Maria coroada, entronizada como rainha-mãe, justamente como a mãe de Salomão fora coroada e entronizada, e como também o fora cada uma das mães dos filhos de Davi. O Apocalipse nos mostra a rainha-mãe entronizada no céu, entronizada com seu filho, em perfeito cumprimento da promessa do reino davídico. O lugar da rainha-mãe no reino celestial não tira nada da glória do rei, muito pelo contrário. Precisamente porque o rei é glorioso, é que também o é a sua mãe. Com todas as rainhas-mães, em toda a longa história do reino davídico, ela assinala o caminho em direção ao rei, intercedendo pelo povo, por nós, ante ele. Olha, haveria ainda muitas outras coisas para a gente falar de Maria, desde as Escrituras. Eu espero que essa visão panorâmica já te seja de alguma ajuda para perceber por que a Igreja Católica diz o que diz a respeito da Virgem Maria. Mas agora é com você. Nós vamos oferecer material de aprofundamento para que você possa buscar mais conhecimento sobre este assunto. Nós somos católicos. Somos a família de Deus. Bem-vindo à sua casa.